Deus abençoe, pessoal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, vem estar presente, meu Deus, nessa hora, para que o seu Santo Espírito tenha liberdade. Venha me usar pela sua misericórdia. Venha, meu Deus, adentrar cada casa, fazer morada, em cada coração, em nome de Jesus. Meu Pai, vem, Espírito Santo de Deus, abençoando essa família, esse ouvinte. Move as águas a favor, meu Deus, dessa pessoa que se colocou para ouvir, que priorizou a sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler hoje João capítulo 11, tá? Vamos falar sobre a morte de Lázaro. Então, como eu sempre digo aqui, nada eu que escolho. Mais uma vez, né? Deus me deu esse capítulo, né? Eu tive outras ideias no meio da semana, mas Deus testificou, eu vou ler Lázaro, né? Vamos ver o que Deus vai ministrar aqui. Amém? Então vamos começar a leitura, que fala assim, ó. Um homem chamado Lázaro estava doente. Era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos, né? Então, entre aspas aqui, né, João testificando, né, deixando bem claro para não haver confusão, porque Marias, né, várias Marias aqui, né, na Bíblia. Lucas fala de uma Maria, né, Mateus também fala de Maria, né, uma enxugou com seus cabelos, a outra derramou nos pés, a outra derramou na cabeça, mas a gente não está buscando saber qual Maria que fez esse ato de fé. A gente está falando, né, as palavras de João, né, deixando bem claro que a Marta, no caso, que a Maria, que é esta Maria, que seria a irmã de Lázaro, teve uma atitude de fé. Então a gente está aqui falando da atitude de Maria, da irmã de Lázaro, não das outras Marias, tá? Então, você vê que essa Maria era uma mulher de fé, né? Teve casos na Bíblia aqui, no caso, uma situação, né? Que Jesus chamou a atenção da irmã de Maria, de Marta, porque ela não tinha muito tempo para ouvir a palavra. E ela se dispersou, e ela se ocupou com outras coisas em vez de priorizar a palavra. Maria parou tudo e foi ouvir o Senhor Jesus. A irmã dela já não fez o mesmo. Você vê, a mesma família, do mesmo pai, da mesma mãe, né? São irmãs, do mesmo sangue. E você vê que a fé é diferente, né? Uma irmã é de um jeito, a outra já é de outro. Mas vamos entender, quer ver? Eu vou achar para vocês e vou ler sobre Marta, sobre a irmã de Maria, essa situação que eu tô falando aqui, que é sobre uma mulher que ela poderia deixar crescer, né, essa fé no coração, mas pela atitude, por ela ter se dispersado, por ela não ter priorizado as coisas do reino, muitas vezes ficou atrofiada a fé. Então há situações que muitas vezes a fé não é uma questão de hereditariedade, né? Igual você, eu canto, eu tenho uma voz muito bonita, porque meu pai cantava, minha mãe também era locutora, né? E eu herdei essa voz. Eu tenho esses olhos lindos, porque meu pai... Entendeu? Não são coisas que você vai herdar. A fé não se herda. Meu pai era um homem muito fervoroso, então eu sou uma mulher fervorosa. O meu avô era um homem... Não tem como você... trazer a fé do seu avô, da sua mãe para você. Não tem como, né? Ela deixa uma geração abençoada. Isso aí é verdade. Os seus pais, a sua linhagem, se ela buscar, se ela servir, se ela obedecer a palavra, ela te deixa uma herança muito abençoada. Mas você, as bênçãos podem parar em você, entendeu? As bênçãos podem estagnar,
pode parar, porque você, mesmo sendo uma pessoa de uma família muito fervorosa, muito crente, né? Pessoas que obedeciam tremendamente o evangelho, e muitas vezes pai, mãe, os avós morrem e fica com você aquela, né? Aquele cajado, né? Aquele bastão de você continuar buscando pela sua descendência, pode morrer em você, porque é uma coisa que não é, você não vai herdar a fé. A fé, você vai desenvolvê-la, né? Se você priorizar, se você buscar. Então, eu já entrei falando de fé, né? Porque eu comento em cima dos versículos, independente da história do capítulo, né? O que o Espírito Santo de Deus me move aqui para fazer. Então, é assim que a gente vai seguir essa linha de raciocínio aqui que o Espírito Santo de Deus está dando. Então, ele está falando de duas irmãs. Uma Marta e a outra Maria. Uma muito fervorosa, você vê da atitude que João destaca, a atitude de Maria, que ela já tinha uma atitude de fé, e a Marta nem tanto. O pouco que fala de Marta aqui, você vê que é Jesus chamando a atenção de Marta. Então eu vou ler primeiro isso para a gente continuar nessa linha aí. Amém. Ó, é Lucas capítulo 10, 38 em diante, né? Vamos falar mais dessa família aqui. Então fala assim, ó: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram ao povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Então olha a Maria aí, né? Ela se senta, ela busca ouvir, ela prioriza, porque né, é um momento único, Jesus está ali. Ela para todos os afazeres dela para dar ouvido. Aí fala assim, ó: Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Então você, né, entende o que eu quero fazer vocês entenderem aqui, que dentro de uma família, né, não é uma questão sanguínea, hereditária, não é uma questão de uma descendência abençoada. Tem situações na vida de uma pessoa que ela vai escolher servir a Deus, ouvir a Deus, priorizar a Deus ou não, né? E Maria aqui, você vê a atitude, né, dela para com as coisas santas, para com Deus. Então, Deus chama a atenção, né, de uma pessoa, né, que ela ficou dispersa das coisas do Senhor. Ela queria resolver primeiro os afazeres de casa, servir bem ao Senhor Jesus. Ela com certeza tinha uma boa intenção ali, né, que era servir ao Senhor. Isso era muito importante. Mas o próprio Senhor Jesus fala que Ele é o pão que desceu do céu, né? O pão que mata a fome, a água que mata a sede. Nada que ela pudesse fazer por Senhor, nada. Muitas vezes você pensa, não, eu vou cuidar da igreja, eu vou ornamentar o púlpito, hoje eu, né? Você vai buscar fazer o seu melhor no templo do Senhor. Mas se você não parar e ouvir o Senhor e priorizar, né, o que é santo, né, e se alimentar daquele pão, estar no culto ali, né, ouvindo o Senhor, aí sim você vai estar agradando a Deus. Nada que você faça além disso para Deus, mesmo que seja com todo amor, com muita, né, com a melhor intenção, você não vai estar agradando a Deus. Então eu quero parar e refletir sobre o tempo, sobre a fé, porque muitas vezes nós não estamos nos preparando para o dia mau, né? Maria todo o tempo ela estava ligada no trono, ela parava tudo que ela estava fazendo, ela não pensou, né, nos comes e bebes, né,
na recepção, né, que ela teria que recepcionar bem o Senhor Jesus, mas a maior e melhor forma de recepcioná-lo é parando, é doando o seu tempo, né, é priorizando as coisas do reino. Então, isso é muito importante, porque o dia mal chega e muitas vezes você não foi alicerçado na rocha para aquele dia. Você não está junto da videira. E aí, o que acontece? Apodrece, literalmente, que no caso do capítulo aqui, foi Lázaro que apodreceu, né? Então, é isso que a gente tem que meditar. Se estamos fazendo o melhor para o reino de Deus, né? E nesse caso aqui, o melhor que nós poderíamos fazer para o reino de Deus é estar ligado na videira, é estar priorizando as coisas do reino, é dar ouvido ao Senhor Jesus quando está falando através de um profeta, né? De homens e mulheres de Deus, nós pararmos para ouvir, dar atenção, meditar naquela palavra, porque aquilo ali pode ser realmente a salvação da sua casa, da sua família, dos seus irmãos, dos seus pais, do seu marido, dos seus filhos, de todos, né, que você está intercedendo. Então é muito importante. E Maria, ela tinha essa fé estabelecida, né, porque nós vemos aqui nesse histórico isso. Marta não dando ouvido, Maria parando tudo para ouvir o Senhor. Então, essa fé é muito importante para que você depois venha suportar a dor, né? Então, vamos ler João capítulo 12 um pouquinho, né? Porque eu tô falando de atitude de fé e a fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? É pela palavra que a sua fé cresce. Não é uma herança, não tem como o seu pai, o seu avô ou qualquer pessoa da sua família, a sua mãe, deixar essa fé, mais fervorosa que seja a sua mãe, mais fervorosa que seja a sua avó, os seus avós, os seus pais, você não vai herdar essa fé, porque ela vai precisar que você a alimente, tá? Ela precisa ser alimentada. A fé todos nós temos e podemos colocar tanto no bem quanto no mal, né? A fé. Então ela vai depender de como você é alicerçado, como você é construído nessa fé, né? Se todo o tempo você ficar ouvindo pessoas falando palavras contrárias à de Deus no seu coração, que no caso é a sua mente, vai te trazer pânico, vai te trazer terror, você vai ter medo de tudo dar errado, você vai ter medo do futuro, você vai ter medo, né, dos seus filhos seguirem o mau caminho. Todo tempo você vai ter uma fé contrária, né, à vontade de Deus. Então, eu tô falando de fé, que a fé, ela é alimentada, tanto para o bem, né, quanto para o mal, né, ela vai crescer, mas você é que vai dar esse crescimento, tanto bom quanto ruim. Então a fé vem por ouvir pela palavra, né? Então tem que ter muito cuidado quem é que você tá dando ouvido, porque tudo que você acredita, né, vai prosperar. Se você acredita, né, que a sua família não vai dar em nada, que seus filhos, né, vão morrer na boca do tráfico, que o seu marido não vai dar em nada, que ele vai trair, que ele vai engravidar alguém, você todo o tempo tem um medo, né? Você não confia que Deus está tomando conta da sua casa enquanto você está de joelho orando. Você tem mais medo do diabo, né, atuar e fazer prosperar o que ele falou do que o que Deus fala na palavra. Aí não tem como a gente te ajudar, né? Ora, dá bons conselhos, mas aquela pessoa, ela vive todo o tempo perturbada. Então o diabo vai usar um sonho, vai usar a boca de alguém para amaldiçoar a sua casa, a sua família, fazer uma fofoca, você acredita. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo, né, de pessoas que estão lançando palavra de morte, de maldição, tá? Essa fé contrária, ela pode prosperar como prosperou na vida de Jó, né? O medo que ele teve sobreveio a ele, porque ele todo o tempo teve medo, né, de dar tudo errado. Ele orava pelos filhos, ele fazia tudo direitinho, ele tinha uma vida correta com o Senhor, mas ele
tinha medo. Ele fazia tudo por medo. Nós temos que fazer tudo por Deus, por amor, não por medo, né? Deus sabe, né, do nosso coração. Então nós temos que descansar. Quando vier aquela falta de paz, né, aquele pensamento contrário àquilo que o Espírito Santo de Deus já falou na palavra, já testificou na pregação, né? Vem aquele medo, vem aquela inquietação e você continua repetindo aquela palavra de morte, porque você acredita, você fala, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então, se você acredita que tua família vai ser destruída pelo diabo, é claro que você vai falar aquilo. Você vai pensar e vai falar. Logo depois você vai dar vida, né? Através da palavra, aquele pensamento. Você vai dar vida àquilo ali. E é só o que o diabo precisa, da sua palavra, para poder matar, roubar e destruir. E aí você fala, não tem jeito, não vai dar certo mesmo. Olha, meus filhos estão assim, não sai da rua, né? Vive se prostituindo. E uma hora vai acabar morto. Ai, não sei o que, ora por mim. Ai, meu marido uma hora vai engravidar alguém. Não tem jeito para minha família, porque dizem que meu marido tá me traindo. Uma hora ele vai acabar engravidando alguém, tendo que pagar pensão para alguém. Vamos entender. Todo tempo você lança a palavra de maldição sobre a vida do seu marido, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida, né? O que vai acontecer? Aquela palavra, ela vai crescer. Porque você já, além de acreditar, você teve fé naquilo, você também fez germinar aquilo na sua vida. Você não paralisou aquela obra do mal, aquela palavra, aquela fofoca, né? Aquele sonho do diabo, que muitas vezes é um sonho do diabo. Né? Até sonho, muitas vezes a pessoa acorda batendo no marido lá da cama porque acha que o marido está traindo, porque ela sonhou que ele estava traindo, ou vice-versa. Então quer dizer que você está dando crescimento, né, a uma fé contrária. Você está fazendo prosperar aquilo na sua vida. O que você tem que fazer? Repreender, orar, buscar o Senhor, se santificar, jejuar, botar por terra aquele sonho, botar por terra aquela palavra de maldição que lançaram. Você tem que ver a sua família no futuro. Muitas vezes você pode até ter uma família destruída agora, mas você tem que ver como Jesus vê. Jesus, quando te viu, ele te viu no ventre da tua mãe. Você poderia ter tido uma vida toda destruída, toda arrasada, mas quando ele te chamou, ele já sabia quem você era e quem você ia se tornar. Ele já conhecia o seu passado, né, e o seu futuro. Ele sabia no ventre da sua mãe, como ele conheceu Jeremias, né? Ele falou, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Quando você ainda estava em formação, eu já sabia quem você era. Então você também tem que dar essa vida, né? Para quando você olhar uma família destruída, eu falo de família porque é uma instituição que o diabo quer destruir, é a família. E você não pode continuar querendo detonar a sua casa através de conversa com pessoas que também têm uma família destruída e não têm fé. Então não é, mas a minha família é destruída. Muitas vezes a família dela é destruída porque ela foi uma Marta, né? E aí você vai na conversa fiada de uma Marta, de uma pessoa que ela não fez tempo para Deus, não priorizou as coisas de Deus. Ela tá na igreja, mas ela tá mais preocupada com a ornamentação da igreja, com a comida, com os banquetes da igreja, do que com o banquete, o verdadeiro banquete, que é a palavra de Deus. Então o fato de uma irmãzinha estar lá na igreja com a família destruída não quer dizer que a sua vai ser destruída também. Então tem que ter cuidado com pessoas que não construíram nada, tá? E querem te ensinar a construir a sua vida. Como você vai confiar num conselho de uma pessoa que ela passou anos e anos, né, dentro da casa de Deus, ela não construiu nada, ela tem uma família destruída e ela quer te ensinar a construir alguma coisa? Tem que ter muito cuidado. Se ela não tem exemplo, ela não é a carta viva de Cristo, você não tem que ouvir. Então busque ouvir realmente homens e mulheres de Deus que construíram alguma coisa, né, que tem uma vida estabelecida em Cristo, ou então até que nem construiu ainda, né, uma família em Cristo, mas ela em nenhum momento
ela fala, né, que é assim mesmo, né? É assim mesmo, irmã, não esquenta a cabeça não, Deus está trabalhando, entrega para Jesus, né? A prova é grande, a perseguição é grande, e eu tô orando, e Deus tem que fazer a parte dele, mas ela, na verdade, ela não entende que não é somente parar para orar, não é parar para servir, é parar para ouvir, né? Jesus, todo tempo você vai ver na Bíblia que Deus ele se preocupa mais com a vigília do que com a oração. Você está vigiando, você está priorizando as coisas do reino, porque Jesus fala, né? Buscar primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vigie primeiro, ore depois, porque a oração não vai subir de uma pessoa que ela não está em alerta, ela não está em vigília. Então, muitas vezes você até pode ver uma família destruída, mas você vê uma mulher igual a Ana, né? Que perguntam para ela como é que vai, e ela fala, não, tá tudo bem. Na minha casa vai tudo bem. Ela não reclama, ela não amaldiçoa a vida dos filhos, ela não amaldiçoa a vida da esposa, né? Do esposo, no caso. Ela não abre a boca para amaldiçoar. Ela não consegue ver aquela pessoa no presente. Ela já vê lá na frente quem aquela pessoa vai se tornar. Ela consegue ver o marido no futuro. Então ela caminha pela fé. Agora tem que ter muito cuidado dessas pessoas que só sabem reclamar. Ela não vê, né, como Jesus nos vê, né? E isso é muito perigoso. Ela está sempre dentro da igreja, dentro do gabinete do pastor, reclamando da família, porque ela não quer carregar aquela cruz, ela não quer ter aquele amor sacrificial, ela não quer morrer para o mundo. É muito fácil você estar terceirizando oração, pedindo oração para os outros, mas você mesmo não quer. Né? Você está entregando os seus filhos para a prostituição, entregando os seus filhos para o mundo, porque você acha que é só estar dentro de uma igreja, é só estar pedindo oração, mas você mesmo não quer renunciar, não quer parar a tua vida, né, para adorar o Senhor. Tá, retomando aqui, gente, eu falei o nome da Ana, não é a Ana, tá? Que foi abordada, né, e perguntaram para ela, olha, vai tudo bem, ela estava com o filho morto, ela falou, tá tudo bem, ela não declarou o que estava sobrevindo na vida dela. Quem foi essa pessoa foi a Sulamita. Eu até tenho uma pregação sobre ela lá em 2 Reis, capítulo 4, do 20 em diante, aí vocês vão ver sobre essa mulher, né, sobre o profeta Eliseu, né. E ela, em nenhum momento, ela contava a vida dela, ela ficava só profetizando, está tudo bem, porque ela tinha uma fé dentro de si que ia acabar tudo bem, independente da situação que ela estava vivendo, independente da circunstância da vida dela. Então eu falei de Ana, né, porque a Ana também teve uma situação bem, assim, parecida, né, porque ela começava a orar dentro do templo, né, e aí perguntaram para ela se ela estava bêbada, porque ela começava a orar e as pessoas não entendiam, né, aquela busca, né, aquela certeza de resposta que ela já tinha no coração dela, né. Então Eli, o juiz lá, começou a perguntar para Ana, que você tá maluca? Fica falando sozinha? Ela viu ela movimentar a boca lá dentro do templo, né, e ele perguntou, você bebeu? Aí ela, né, você vê que ofensa, quer uma ofensa maior do que essa? Você ser confundido com uma bêbada, né? Uma pessoa, vamos supor, cheia do Espírito Santo, né? Saltitante, vendo o Espírito Santo de Deus, né? Usar, falando em línguas, orando, né? Externando aquela unção, né? E a pessoa chegar para você bebeu? Né? Acho que não tem ofensa maior, tá? Então eu misturei as coisas, eu tenho que sempre corrigir, porque eu tenho uma mania de trocar nomes aqui e a pessoa começa a falar, você trocou o nome de fulano de tal, tá? Ana é uma pessoa, a Sulamita é uma outra pessoa, que no caso a Sulamita, ela perdeu um filho, né? E mesmo com o filho morto, ela continuava a declarar que estava tudo bem na casa dela, na família dela, tá? Amém. Agora eu fiquei de ler e não li. Vamos ler um pedacinho sobre a atitude de Maria, né? Que foi derramar o perfume aos pés do Senhor Jesus. Vamos ler aqui João 12, um pouquinho à frente aqui. Fala assim,
Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, olha só. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Mais uma vez a gente vê uma atitude, né? Que Marta, ela está sempre muito, né? Você vê que ela devia ser uma pessoa muito caprichosa, né? Muito preocupada em servir bem. Não que isso seja errado, muito pelo contrário, né? Eu também tenho essa mania, ai meu Deus, vai ter convidado, eu nem como. Eu sou a única que eu não consigo nem sentar para comer, porque eu quero que todo mundo seja muito bem tratado, eu quero que todo mundo coma bem, eu tenho essa mania. Eu não como. No dia de banquete na minha casa, eu sou a única que não consigo comer, porque eu quero saber se todo mundo tá bem servido, se quer mais, né? Eu sou maniada com isso também. Não que seja errado. Mas aqui, volta a falar de novo, né? Olha, eu vou repetir, ó. Aí fala, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, né? A quem ele tinha ressuscitado. Então já havia, né, tido a ressurreição de Lázaro, né? Imagina você, né, achar que tinha perdido um irmão, chorar a morte de um irmão e de repente você vê aquele homem ali que você ama, aquele seu irmão ali, né, naquela mesa. Você, poxa, claro que você vai fazer um banquete, você vai estar super feliz, né? O que você não faria, né? Para poder agradecer, né? Fazer uma ação de graças ali, agradecer ao Senhor. Mas aí, voltando, né, o assunto de Marta, fala assim, ó. Prepararam ali um jantar para Jesus, né? Uma ação de graça, né? Um agradecimento, né? Queria servir do bom e do melhor. Marta ajudava a servir, ó. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, né? É o anfitrião ali também, né? Jesus, Lázaro, são pessoas ali que eles queriam servir muito bem, né? Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Olha a atitude. Por isso que eu falei, quando você vê o histórico de Maria, você vai olhando que ela era uma mulher muito fervorosa. Ela estava sempre envolvida com o que era santo, né? Servir ao Senhor Jesus é santo? É claro, né? Fazer, dar a melhor recepção que você puder, fazer, né, o melhor dentro da sua igreja, o melhor para o seu pastor. Com certeza. Mas você agrada muito mais o Senhor se você tiver com seus ouvidos, né, para ouvir a pregação do seu pastor. Mais do que muitas vezes está ali pronto para servi-lo. Muitas vezes você tem que dar uma água, você tem que ajudar, tudo bem. Mas se você não estiver prestando atenção naquele sermão, você não está agradando o Senhor Jesus. Você está agradando o homem. Você está fazendo uma parte, mas está esquecendo da principal. Você está fazendo igual Maria, né? E não vai adiantar, porque não vai acrescentar nada à sua fé. Então tem que ter muito cuidado, tá? De não confundir essas duas coisas, que você tem que fazer as duas com excelência. Mas a mais importante é você ouvir o Senhor Jesus falar. É prestar atenção. Eu vejo muitas situações, tem igreja que é uma regra da igreja, né? A gente tem que respeitar. É claro que naquele momento, aquela obreira ali, ela já deve ter tido o culto dela, né? Muitas vezes em outro horário. Mas se isso não ocorre, né? A igreja também erra, tá pecando. Porque muitas vezes aquela obreira ali, todo o culto ela tá de pé servindo. Tá? Nesse caso aqui, eu tô falando de algumas igrejas, tá? Mas que a maioria eu sei que aquela, né, obreira, ela tem o tempo dela ouvir o culto, né, dela sentar, dela ser ovelha, outra hora ela tá em a hora de servir. Mas se isso não acontecer dentro do seu ministério, tem alguma coisa errada, né? Você mesmo tem que ver que você está pecando contra o Senhor. Se você não tem tempo para sentar e ouvir o culto na tua igreja, todo o tempo você está servindo, você perde a bênção.
você está fechando a porta do céu para você. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Mas eu creio que a maioria das igrejas tem essa sabedoria, né? De que a hora de servir e a hora de ouvir, né? Não é questão, muitas vezes, do ministério. É você ter essa consciência. Que muitas vezes também você está sentada e não está ouvindo, tá? E muitas vezes você está em pé está ouvindo. Então vai depender da sua mente, né? E você está emprestando a quem a tua mente? Ao diabo ou a Deus? Né? Porque não adianta você estar sentado ali pensando nos seus afazeres, nos seus problemas domésticos, na sua família, nos seus problemas. Não adianta, tá? Então isso que eu tô te falando, a tua mente tem que estar direcionada às coisas do céu, tem que estar ali pronta, os ouvidos destapados para ouvir aquele sermão, tá? É muito importante você ser alimentada, tá? Então, voltando aqui pro capítulo, pro versículo, né? Então, Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume aos pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Né? Aí veio o probleminha de Judas, que eu não vou dar continuidade aqui, né? Que Judas Iscariote não estava na carne, né? Achou que aquilo era um desperdício, enfim. Né? Há várias situações aqui que eles confundem essa Maria aqui com uma prostituta, não tem nada a ver, né? Essa aqui é uma mulher de família, tá? Lá em Lucas, capítulo 7, do 37 em diante, é outra situação, é outra Maria, não tem nada a ver com essa Maria aqui que João está falando, que é irmã de Lázaro, tá? Mas vamos lá. Então, vamos voltar, esse capítulo aqui que eu estava lendo, né, de Lázaro, vamos ler mais um pouquinho, né? Fala assim, né, o versículo aqui 3. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Então, houve um dia mau, chegou uma enfermidade, né? Que situação, né? As duas irmãs, aí você vai imaginar o coração dessas duas mulheres. Uma muito preocupada em servir, né? Você não vê muito Marta, né, tendo essa atitude de fé. Olha que Marta, ela tinha passado por um estreito, né? Perdeu o seu irmão, né? A pessoa que ela amava, né? E ela sempre entregava o melhor dela, né? Eu acredito que seria o melhor dela, mas o melhor dela seria uma atitude, uma reverência, um parar para estar à mesa com o Senhor Jesus, ter uma atitude igual Maria teve, de derramar aquele perfume. Enfim, a gente não está aqui para julgar Marta, mas eu estou falando de acordo com o que nós estamos lendo da vida de Marta e até mesmo da chamada, né, que ela recebeu de Jesus, né? Foi uma chamada de atenção. Então Jesus falou: Marta, Marta. E a gente volta vendo a mesma cena se repetindo mesmo depois da ressurreição de Lázaro. Marta muito preocupada em servir e a outra muito preocupada em mostrar esse amor, externar isso, né? Ouvindo a palavra, mostrando, entregando o seu melhor. Imagina, a Maria, ela despeja aquele perfume tão caro ao ponto de irritar Satanás. Judas se manifestou na hora, naquele momento ali, né? Falando que ela estava desperdiçando. Por que Satanás não ficou incomodado com Marta servindo a mesa? Porque isso não incomoda Satanás. Mas quando você para ouvir Senhor Jesus, quando você para dar uma boa oferta, para, né, entregar o seu melhor na igreja, né, aí você incomoda o inferno. Porque você sabe que você vai ser abençoada, né? Quando você entrega a sua vida, o que é de melhor, esse é o melhor sacrifício que você pode entregar para Deus, tá? Que é o seu tempo, que é o mais precioso que você tem, é o seu tempo. Enfim, vamos continuar, João capítulo 11, 4, né? Vou ler de novo para a gente meditar nesse versículo aqui. Né? Então, quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Ponto, né? Então, olha só, você recebe uma palavra de um homem que fazia grandes milagres. E duas mulheres em desespero, né? Vou repetir o versículo 3, ó.
As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Manda dizer ao Senhor Jesus. Quando Jesus recebe a notícia, ele fala o que? Ele manda entregar a notícia. Ó, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Ponto. Então, você muitas vezes está vendo tudo, né? Realmente morto. Na sua vida financeira está morta. O seu casamento está morto, né? Tudo, a sua saúde é para morte. Aquele laudo, né, daquele médico é para morte, uma doença terminal. Tudo você recebeu é morte. Mas Jesus, ele fala na palavra dele que a doença não é para morte, mas para a glória de Deus. A sua vida financeira destruída não é para a morte, mas é para a glória de Deus, né? Tudo é para a glória de Deus. Mas o que tem que acontecer? Você colocar fé nisso, nas promessas do Senhor Jesus. Aqui entra duas irmãs, né? Nós vemos aqui, né, no versículo 3, as duas irmãs mandam chamar Jesus e falam, né, que o seu querido amigo estava doente, ainda não tinha morrido. É claro, é uma situação aqui bem difícil, né? Porque aqui houve uma morte realmente, né? Tanto Maria quanto Marta, elas estremeceram. Era realmente para tirar o chão debaixo dos pés, né? Só que nesse momento eles estavam falando só da doença. Tanto que, vamos ler mais um pouquinho, né? Quando Jesus, eu li, né? Quando Jesus recebe a notícia, ele fala, né, que o resultado da doença não é para a morte, né, de Lázaro, mas sim para glorificar a Deus, né? Revelar o poder glorioso, e assim por causa dessa doença a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então, no caso, revelar a natureza divina do Filho, né? Então era para isso. Mas é engraçado que era para tanto Maria quanto Marta pegar essa palavra. Eu não sei o coração de Maria, eu não sei o sofrimento de Maria, mas era bem difícil, porque aqui tinha duas formas de entender. Ela está recebendo uma mensagem do Senhor Jesus falando: olha, ele não vai morrer, essa doença não é para a morte. Puxa, mas ele passou por uma morte. Então eu não posso nem julgar Maria, não posso, né? Porque tanto Maria quanto Marta, houve uma situação, né? Foi concretizada a morte de Lázaro, houve uma situação, né, que não tinha como mudar, não tinha como reverter os olhos naturais. Então eu não posso julgar Maria nessa situação, né? Tanto que fala aqui, ó, Jesus amava muito Marta, olha só, e a sua irmã e também Lázaro, né? Tanto que ele fala, Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Então havia um amor, uma amizade, né, além, né, de um amor do seu Senhor para com a sua ovelha. Havia uma amizade, havia uma intimidade, né, uma família, de certa forma, que Jesus amava, né? Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Ele já sabia que Lázaro ia morrer. Então, colocando isso na nossa vida, Jesus já sabe, né, que muitas vezes o seu filho vai voltar para as drogas. Jesus já sabe muitas vezes que seu marido vai te trair. Jesus já sabe muitas vezes dessa enfermidade que vai entrar. Muitas vezes Deus permite, sim. Eu tenho lá no canal, depois vocês vão lá, leilalima.com, falando da pregação Permissão de Deus. Jesus já sabe de tudo, ele é soberano, né? Muitas vezes a gente fica triste com Deus, né? Muitas vezes a gente nem fala, não demonstra, não fala, mas Deus conhece o nosso coração e a gente fica indignada. Por que o Senhor Jesus permitiu? Sendo que eu sou uma pessoa obediente a Ele. Eu busco fazer tudo para agradar, e por causa disso, para ser glorificado, por Senhor Jesus ser glorificado através da sua vida. Mas precisamos da sua fé, né? Precisamos. Deus fala, eu preciso da sua fé. Então ele fala aqui, ó, Jesus amava muito Marta e sua irmã
e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas engraçado, a Judéia, né? Ele foi perseguido, foi apedrejado, foi maltratado, foi expulso. E olha o que os discípulos disseram, ó. Mas eles disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o senhor quer voltar? Até os discípulos não entenderam. Como? Como que o senhor vai voltar para um lugar que o senhor foi maltratado, o senhor foi expulso a pedrada? Mas Jesus não estava preocupado. Os discípulos também não conseguiam ver aos olhos da fé, né? Eles estavam preocupados, né? Como que pode um homem, né, que quase morreu ia voltar? Ele amava, né? Ele tinha um tempo de retornar. E nós vemos aqui, né, essa prova de amor que ele tinha por Lázaro. Ele, já que vai ressuscitar, ele poderia ressuscitar 6 dias depois, 10 dias depois, 4 dias depois, né? Não importa para ele o tempo. Ele poderia ter esperado esfriar a situação. Mas ele ficou comovido, ele ficou tocado com aquela situação. Ele sabia do sofrimento dessas irmãs, entende? Então ele responde aqui: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Então ele estava falando dessa luz, que as pessoas precisam da luz natural para poder enxergar alguma coisa. E Jesus, ele tinha uma luz interior, ele conseguia enxergar, né, aonde ele poderia entrar, onde ele poderia sair, o que poderia acontecer, né? Tanto que Jesus disse isso e depois continuou, fala assim, ó: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Olha só. Então, quando Jesus fala, né, que Lázaro estava dormindo, claro, Jesus, ele fala, né, o próprio Deus fala que ele não é Deus dos mortos e sim dos vivos. Quando Deus, ele fala, ele cita isso na palavra: eu não sou Deus dos mortos e sim dos vivos, porque não existe morte para o Senhor Jesus, né? Todas as pessoas que morrem à nossa volta, né, ela está com o Senhor. Então é muito interessante. As pessoas, elas sentem saudade, é muito triste perder um ente querido, mas só que você tem que entender que Jesus não é Deus dos mortos, literalmente, tá? Mortos, porque existe uma continuidade. Você sai da matéria, mas você vai morar, né, em espírito. A sua alma, o seu espírito vai voltar para quem te deu, tá? Você não vai estar no estado de inconsciência. Muitas pessoas, né, que pregam o falso evangelho, elas afirmam isso, que você morre, você fica dormindo esperando a ressurreição. Claro que não. Você já responde pelos seus atos, né? Há um julgamento, né? Tanto que teve, né, 2 pessoas que morreram, que foram crucificadas com o Senhor Jesus. E ali Jesus afirmou: hoje estarás comigo no paraíso. Se fosse ao contrário, né, aquele ladrão, aquele salteador que foi crucificado com o Senhor Jesus, né, na cruz, né, ele jamais teria uma promessa dessa: hoje estarás comigo no paraíso, né? Então por quê? Porque agora, é já. Imagina receber uma promessa para você esperar, né, no estado, né, de inconsciência. Você está dormindo. Imagina se o cara que foi crucificado ao lado do Senhor Jesus está até hoje enterrado, né, esperando, né, essa promessa se cumprir. Jesus estaria mentindo. Então eu não vou entrar nesse consenso, gente, mas isso aí dá pano pra manga. Se vocês quiserem saber mais sobre a morte, né, que a morte, ela realmente, ela não tem jeito, né? Todos nós estamos caminhando para a morte, só que a morte, né, na verdade, é o princípio, né, da eternidade, é o começo da eternidade, né? A partir da hora que você morre, você começa a sua eternidade, né? Tanto quanto Satanás quanto com Jesus Cristo. Vai depender do caminho que você escolher, né, para percorrer.
Tá, então eu quero muito que vocês ouçam essa pregação, a Eternidade da Alma, lá no canal leilalima.com, que aí vocês vão ter um entendimento melhor, né? Porque a pessoa pregar que você não tem uma consciência, que morreu, acabou, que você fica dormindo. Não, de jeito nenhum. Se Jesus, gente, ele está vivo agora, né? Ele tem toda a consciência. Como nós não vamos ter uma consciência? A diferença, né, é claro, que você, a partir da hora que você morre, né, você, lá no mundo dos mortos, você não vai poder saber do mundo dos vivos. Esse poder você não tem, tá? Porque só Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Aí vocês vão ter que saber o que é onisciente. É aquele que sabe tudo, né? Aquele que tem ciência, que tem conhecimento. Então nós não vamos ter esse conhecimento, nós não vamos saber, isso não, né? Onipresente é aquela pessoa que tá presente em todos os lugares. Nem Satanás, ele é onipresente, ele não pode estar presente em todos os lugares. Depois eu queria que vocês lessem 1 de Pedro. Eu vou ler, melhor achar aqui rapidinho. Eu vou ler para vocês 1 de Pedro 4, tá? Do 6 em diante, quando Jesus pregou, não, deixa bem claro que Jesus não pregou só para os vivos, ele também pregou para os mortos, olha só. Pois o evangelho foi anunciado, a 1 de Pedro, gente, 4, versículo 6. Pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudesse viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam, tá? Então teve uma pregação no mundo dos mortos, tá? É muito importante vocês entenderem que vai haver, tá? No dia do juízo vai haver uma declaração pública, tá? Daquilo que já aconteceu no particular, mas todos vão ter que confessar, né? Porque Jesus disse, né, que quem crê nele tem a vida eterna, né? E a vida eterna é agora, né? Aqui, não tem esse negócio de vida eterna depois. Você morreu, você vai ter uma eternidade com Satanás ou com Jesus, mas vai haver uma declaração pública, então é necessário essa declaração, tá? E até o apóstolo Paulo, ele disse, né, Colossenses 3, acho que é 3:10, eu não lembro, eu não me lembro, mas fala assim, que justificado pela fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então você vai ter paz com o Senhor Jesus. Você vai ser justificado. Vai passar por um juízo, uma justiça. E ele diz também que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então a Bíblia, ela é muito clara, né? Quando ela diz que é aqui e agora, nesse mundo, tá? Mediante a fé que você tem em Jesus Cristo. Não é depois não adianta vocês correrem atrás dessa eternidade com o Senhor, não adianta declarar nada lá, tá? Eu tenho uma coisa que eu li que fala dos ateus, que acho engraçado, que não lembro, eu sou boa, eu leio, mas eu não sou boa de guardar o que eu leio, não. Que fala que lá no inferno não vai existir ateu. Porque muitos lá vão crer que o Senhor Jesus vive. Lá não vai ter ateu no inferno. Eu li isso, achei interessante. Que eu falei, é verdade, lá no inferno, uma coisa que não vai ter ateu. Porque lá eles vão ver Jesus Cristo ressurreto. Eles vão crer, né, nessa morte de cruz. Então aí já não vai adiantar, né? Porque é tarde demais. Né? Então, deixar bem claro, Jesus, ele morreu na cruz por cada alma, tá? Cada pessoa individual. Se você rejeitar Jesus, aí acabou, você vai ser destruído no inferno. Aí depois vocês leem Mateus 10, acho que é versículo 28, do 28 em diante, né? Que fala, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, tá? Então eu quero deixar bem claro, porque tem gente que fala, né, eu não vou nem mais citar o nome dessa religião, né, mas vários, Testemunhos de Jeová e outros, né, o Adventista, não ia citar, mas vou citar,
do sétimo dia, que não existe inferno, que não existe a pessoa ela não vai morrer e não vai para o céu, ela vai ficar em estado de dormência, estado de inconsciência, então eles creem nisso, isso é uma mentira, e aí vocês têm que buscar dentro da palavra para não ser engodado pelo diabo, tá? Porque isso é uma coisa muito séria. Mas como eu falei, eu não ia falar, mas eu não me aguento, aí quando eu vejo, eu já falei. Enfim, gente, vamos continuar lendo, terminar esse bendito João 11 aqui. Que Jesus, ele fala assim, o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo, tá? Então, esse estado de dormência é para o Senhor, claro que para todos, realmente, ele estava morto, né? O Atlético fala, Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom? Os discípulos, coitados, na ignorância deles, entendeu? Tá dormindo, vai ficar bom, né? Vai chegar, vai dar tempo, disseram eles. Mas o Senhor Jesus queria dizer, era que Lázaro estava morto, né? Jesus queria dizer, mas aí ele falou, tá dormindo, para não deixar eles preocupados, né? Mas ele estava morto. Mas para Deus não existe morto, né? Existe todo mundo vivo. Então, para ele é só ressuscitar, botar o sopro ali de vida e voltar à vida e pronto. Aí fala aqui, quer ver? Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural, né? Os discípulos pensavam que Jesus estava falando de um sono natural, mas não era. Estava morto, mas para Jesus não faz diferença. Então, Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Olha só, ele ficou alegre. Depois Jesus declara, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até lá, vamos até a casa dele, né? Jesus fala aqui no versículo 15. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Então, olha, a falta de fé era tremenda, porque era como se entrasse numa batalha, numa guerra, né? Por isso que Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, são contra os principais e a potestade. Tava todo mundo aqui na carne, né? Efésios capítulo 6, né? Esse é versículo 12. Do 11 em diante, né? Você vê que a gente precisa se revestir com a armadura espiritual. Então você vê, os próprios discípulos, né? Tava mais preocupado com o mestre, tipo assim, vamos lá, porque se precisar morrer por ele, a gente vai morrer, porque eles não tinham aquela luz, né? Que Jesus fala aqui, quer ver? Por acaso o dia não tem 12 horas? É no versículo 9, tá? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Então, eles enxergavam uma luz natural. Eles não conseguiam ver o Espírito Santo de Deus, né, direcionando Jesus, cuidando de Jesus todo o tempo. Então, eles queriam defender, morrer pelo Senhor Jesus, né? Mas aqui deixa bem claro. Imagina, né, eles acreditarem que Jesus ia ressuscitar um homem de 4 dias, né, morto. Então é complicado. Aí vem aqui, vou ler mais um pouquinho, quando Jesus chegou, já fazia 4 dias, 4 dias, que Lázaro havia sido sepultado. 4 dias é coisa pra chuchu, hein? Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Olha que interessante, as duas sendo consoladas, né? Pela morte do irmão. Quando Maria soube que Jesus estava chegando, quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Olha que coisa engraçada. Você vai notando aqui essa partezinha, né? Que Maria, ela fica sentada em casa. Marta parece que não se aguenta, sai correndo, é a primeira, né, que não aguenta esperar, não tem, né, aquela calma, aquela paz para ficar em casa esperando. Quando ela fica sabendo, olha só, quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar, imagina a correria, ela deve ter saído com a louca.
Isso que eu tô falando. A gente vai notando um pouco, né, a diferença entre as duas irmãs. Uma, ela não tem aquela paz de ficar, não, eu vou esperar, porque já morreu, não adianta sair correndo. Maria já ficou calma, né? A gente vê um pouquinho mais de fé, de uma atitude assim mais tranquila. Não importa o que acontecesse, importa que já tinha morrido e que Jesus estava vindo. Imagina você na sua casa, né, com seus problemas e entendendo, né, porque o seu coração muitas vezes se entristece e Satanás quer a todo tempo que esse coração seu se entristeça com o Senhor Jesus. Pense, por que ele não fez nada? Por que ele esperou meu filho ser internado? Por que ele, né, você não sabe. Muitas vezes a gente até perde o filho mesmo, né? E o filho é sepultado e a gente não entende o porquê daquela morte. Pode acontecer que Deus permite que aquela pessoa seja morta para salvar uma família inteira. Muitas vezes Deus permite um morrer, né, para que as demais pessoas que não estão prontas consigam a salvação da sua alma. Busque o Senhor Jesus. Então existe um trabalhar de Deus nesse sentido, né, para Deus operar, e aí você não consegue entender por que eu perdi aquele filho, né? Porque muitas vezes você precisava se aproximar de Deus. Aquele filho foi só encaminhado para você para que você despertasse, né? E aí você vai pensar, poxa, Jesus age dessa forma? Eu creio que sim. Eu tenho certeza que sim. Deus muitas vezes permite uma pessoa, né, na família sofrer, para muitas vezes uma família inteira ser salva. Por causa daquela pessoa você vai se aproximar de Deus, por causa daquele filho, né, que foi morto, ou por causa daquele filho que está nas drogas, você vai se aproximar de Deus. Por causa de um marido que está na prostituição, você vai buscar mais a Deus. Então eu creio nisso, tá? Deus salva, acho que é lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, que Deus fala que deixa Satanás destruir a carne para salvar o espírito. Eu acredito muito nisso. Achei aqui, gente, o que eu falei, eu vou ler. 1 Coríntios 5, versículo 5. Entregue este homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então eu entendo dessa forma que Deus tem o trabalhar dele. Muitas vezes você até perde um filho. Muitas vezes alguém que você ama, para te dar aquela sacudida para você buscar Deus e salvar mais almas. Muitas vezes existe, né, esse tipo de sacrifício. Se Deus se sacrificou por nós, né, eu acredito que existe esse trabalhar também. Muitas vezes de um sacrifício, de um amor sacrificial, de Deus permitir perder uma pessoa da sua família para você despertar e buscar pelos demais. Enfim, gente, não vai dar tempo, eu tive que dar uma cortadinha aqui. Vamos continuar aqui onde a gente estava. João capítulo 11, né? Do 21 em diante. Então Marta disse a Jesus. Não, eu vou ler o 19. Ó. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Tá, já li. Versículo 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, né? Então a gente vê a correria de Marta, né? Ó, porém, Maria ficou sentada em casa, ela era mais calma, mais tranquila, né? Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então é quase uma acusação, né? Tipo assim, puxa, eu te mandei esse recado há tanto tempo. Mas mesmo Jesus dando aquele recado que nós lemos lá, né? Lá no versículo 4, que ele dá o recado: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro, né? Mesmo ele devolvendo o recado, né, que as duas mandaram entregar. As duas irmãs mandaram entregar o recado que o seu querido amigo Lázaro estava doente, mas Jesus também mandou entregar um recado. E Jesus ficou alegre em ficar no mesmo lugar sem dar um passo em direção a Lázaro, porque ele queria, né, tanto que fala aqui, ó, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Olha, então quer dizer que em muitas situações Jesus está alegre, porque ele sabe que aquilo ali vai aumentar a sua fé. Muitas vezes você chora por uma pessoa que morreu da sua família, mas aquela pessoa está com o Senhor Jesus, está na glória. Mas você perdeu, a morte é para você, mas para Deus não, porque Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Você vai encontrar com aquela pessoa, mas aquela pessoa não pode encontrar com você. Mas agora é com você o trabalhar de Deus, é na sua vida.
Então Deus vai focar em você. Não adianta ficar chorando por uma pessoa que já se foi. Aquela pessoa está com Deus. Ele é o Deus, né, dos vivos e dos mortos, tá? Então é isso que a gente tem que pensar aqui. E ó, mas vamos voltar, senão eu me perco de novo. Ó, 21, né? Aí fala aqui: então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, ela fala de uma forma de acusação, tá? Fala assim, ó: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tipo assim, por que o Senhor demorou? Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Aquele negócio, né? Já falou o que não devia. Agora vamos tentar consertar o que foi falado, né? Tipo assim, acho que eu falei besteira. Vamos falar de uma forma mais maleável, porque não tem jeito, já morreu. E aí ela, como ela acredita, né, na lei, né, que os mortos iam ressuscitar no último dia, então ela acalmou o coração dela, ela buscou falar o acertado, né, para Deus não chamar a atenção dela de novo. Ela fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então ela acusou. Depois ela conserta: mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor lhe pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Jesus afirma para ela: mas ela conhece a lei. Ela falou o quê? Mas respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então, que fé é essa? Que ao mesmo tempo ela afirma, né? Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Ela afirma, né? Vamos entender que você afirma o Senhor. Mas logo depois você joga um balde de água do que você falou, né? Jesus fala com você: olha, fé, confia, eu vou ressuscitar. Aí você fala: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia, eu conheço a palavra. Jesus está falando agora. A sua vida financeira vai se ressuscitar agora. Lance a palavra. Deus falou que vai ressuscitar. Comece a lançar. Seu marido vai sair da prostituição agora, né? Esse câncer vai embora agora, porque eu já levei as suas feridas na cruz do Calvário. Lance a palavra. Tenha fé agora. Aí você chega e fala: não, eu sei que eu vou ser curada, porque lá Deus fala que o mundo dos mortos não há tristeza, não há choro, não há doença, né? Não há velhice. Ela vai embora. Eu vou morrer, mas lá... Não, Deus está falando agora. Lance a palavra, confie, é agora. Então você vê que Marta, ela muda. Ao mesmo tempo a fé dela, né, dá uma titubeada, né, uma oscilada, né? É assim, mas não é agora. Mas por que ela lança essa palavra? Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. Então ela conhecia, ela viu milagres, mas logo depois que Jesus dá a palavra de ressuscitar, ela falou: não é bem assim. Eu acho que é muito complicado ressuscitar meu irmão. São 4 dias que ele foi sepultado. Então, né, o diabo falou na mente dela, ela cancela aquilo que ela confessa, né? Então, muitas vezes vai acontecer isso com você. Você fala uma coisa pelo Espírito Santo, você crê, você lança a palavra, o diabo vai lá, fala o contrário e você quebra, você destrói aquela palavra de bênção e você sepulta a sua vitória. Sepulta o que Deus falou para você, né? Aí falou, ó: Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó, e quem vive e crê em mim nunca morrerá, né? E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Nada seu morrerá. Nada, né? Tudo vai voltar à vida, ó. Você acredita nisso? Jesus pergunta a Marta. Você acredita, Marta? Que eu sou a ressurreição na sua vida financeira, eu sou a ressurreição na vida dos seus filhos, eu sou a ressurreição na sua saúde. Você crê nisso? Ele está perguntando para você. Eu sou a ressurreição e a vida. Tudo vai prosperar. Tudo. Ele fala aqui, ó: quem crê em mim, ainda que tiver morto, ainda que morra, viverá. Então tudo que tiver morto vai voltar à vida. Ó, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Então nunca vai morrer. Então para ele não existe morte, né? Ó, você acredita nisso? A Marta, né? Sim, Senhor.
Olha, disse ela, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Não é isso que ele perguntou para ela. Não foi isso. Né? Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Era o mínimo que ela tinha que crer. Mas aqui está falando, se você crê que eu vou ressuscitar Lázaro agora, eu vou ressuscitar a sua vida agora. Você tem que crer nesse agora, né? Aí ele fala aqui, ó, depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou, está chamando você. Você vê que Maria não saiu do lugar, né? Olha aqui, vamos no versículo 29 de novo, né? Não, de novo, eu nem sei, acho que eu não li ainda não, ó. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, né? Então, você vê, Maria nem tinha saído ainda do lugar, porque Marta não deu tempo. Marta ficou segurando o Senhor Jesus, não deu tempo nem para Jesus chegar no povoado. Olha só, ela estava muito preocupada com os questionamentos, o porquê da demora, né? Então, a pessoa que ela é muito ansiosa, né? Ela não tem paz em esperar, em aquietar o coração. Você vê que Maria aceitava o consolo dos amigos ali, não saiu ali do lugar, né? Mas Marta não. Você vê que Marta atrasou Jesus de chegar e consolar Maria e os demais. Quer ver? Vamos continuar, ó, no versículo 30. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Maria o havia encontrado. Então, ó, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Maria não, eu toda hora eu troco. Marta o havia encontrado. Então quer dizer que Marta lá atrasa o Senhor Jesus chegar no povoado e consolar a irmã e os demais amigos de Lázaro, né? Porque a ansiedade, né, atrapalha. A Marta não tinha a paz que Maria tinha. Não tinha. Muitas vezes a gente tem que ver que nós estamos sem paz por causa de alguma situação. A gente não sabe esperar com paciência no Senhor. A gente quer ir à frente e resolver com a força dos nossos braços. E não adianta. Você vê aqui, ó. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Parou. Muitas vezes você para, né? Você para com Jesus, ele não anda, ele não continua a caminhar, porque você para Deus de agir na sua vida. Você faz paralisar, porque você pergunta demais, você não espera a resposta de Deus, você ora, mas você já busca, vai de igreja em igreja, buscando profecia e profetada, porque você não tem a paz que Maria teve aqui de esperar o Senhor Jesus chegar e falar. Você quer ir à frente, você quer pergunta, você quer entrar em grupo atrás de profeta, você abre Bíblia, não é para ler Bíblia, é só para fazer, para questionar. Ai, Jesus, fala comigo, olha, fala comigo. Não é assim que você vai conseguir, né? Deus, o mover de Deus na sua vida, né? Deus te consolar. Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Mas você não quer chorar nos pés de Deus. Você quer chorar para a mãe, é para o marido, é para o vizinho, é para o grupo. Você não quer esperar Jesus te consolar. Você vai atrás desse consolo. E muitas vezes esse consolo vem de forma errada para tirar a sua fé. Tá? Eu estou falando do Sermão do Monte, acho que é Mateus 5, tá? Então vamos ler, no versículo 31. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa, porque ela viu Jesus chegando. Imagina, só Marta queria sugar, né, absorver, questionar. Só Marta. Ela, nesse ponto, ela foi egoísta, porque ela para Jesus no meio do caminho. Nós não devemos ser egoístas. Muitas coisas, situações, né? Muitas vezes nós temos que entender que Deus tem um trabalhar nele. Muitas vezes você quer a bênção só para você, mas você não quer orar por ninguém da sua casa, né? Você só quer bênção para esfregar na cara do irmão. Ah, eu quero esfregar a minha vitória na cara da minha mãe, né? Na cara do meu pastor. Você não quer parar para orar, para interceder por ninguém da tua casa. Você só está na presença de Deus para Deus te exaltar, para você mostrar essa exaltação. Como Deus vai exaltar?
Se você só pensa em buscar Deus para ser exaltado, para esfregar na cara dos familiares, né? Não é assim que Deus vai. Isso é um egoísmo muito grande. Deixe Deus tratar com cada um de forma individual, né? Busque entender o trabalhar de Deus na vida dos irmãos, que não é mesmo o seu. Você vê, Marta e Maria eram pessoas totalmente distintas, nada a ver uma com a outra, né? Marta muito mais à frente, muito mais ansiosa, né? Sem paz. Maria mais calma, mais tranquila. Mas isso que eu tô te falando, Deus quer fazer o trabalho dele. Você tem que dar tempo para Deus trabalhar. Não vá em busca de resposta, não questione, não ache que é isso que vai agradar a Deus, tá? Muito cuidado. Pedro era dessa forma. Pedro, ele não pensava, ele agia, né? E muitas vezes a gente fala muito e age pouco e não vai convencer a Deus, né? Esse agir, porque esse agir vai ser fora da presença de Deus. E o mais importante aqui, que eu vejo que Marta pecou, faltou com essa sabedoria, né? Aquele negócio, eu tô colocando Marta, gente, mas é para vocês entenderem que a gente tem que se preocupar, a gente tem que estar unido na mesma fé, no mesmo espírito, com a dor do próximo, né? A preocupação de Marta era questionar a Deus. A preocupação de Marta, né, era ter uma resposta. Mesmo ela tendo essa resposta, ela não creu de imediato. É claro, é bem difícil crer nessa ressurreição, né? Eu não vou mentir que não foi fácil nem para Maria, nem para Marta. Essa ressurreição de 4 dias é complicado, né? Ela pensou assim, ai meu Deus, eu não quero ficar feliz e depois ficar triste. E entender que essa ressurreição é só no último dia. Mas eu tô falando, como Marta, se ela tivesse pensado, meu Deus, o povoado, as pessoas lá estão preocupadas, também quer notícia, quer saber o que Jesus vai falar, né? Mas ela para Jesus. Ela não deixa Jesus consolar os demais, né? Todas as pessoas precisavam da presença do Senhor, né? E Marta não se preocupou com a dor de Maria, com a dor das pessoas que estavam chorando pela morte de Lázaro, e que queriam, né, estar na presença de Jesus ali. E ela interrompeu, né, aquele caminhar. Tá, vamos ler o versículo 30 de novo, né? Não, 31, ó. As pessoas que estavam na casa com Maria, né, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Claro, ela viu Jesus, né? Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali, né? Óbvio, né? Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, né? Olha a diferença. Aí já eu não é defender Maria, mas a gente vê, né, que Marta era uma pessoa assim, né? Como é que se diz? Impulsiva, né? Você vê que Marta era impulsiva, ela agia, ela não pensava, né? Ela não tinha muita sabedoria. Eu vejo que faltava um pouco de sabedoria, né? Maria, ela cai de joelho aos pés do Senhor Jesus, né? E logo ela fala, né? Aqui, ó. Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E essa certeza absoluta ela tinha. Marta também teve, né? Mas a diferença aí que nós vamos ver é que uma recebeu de Jesus mais uma vez uma afirmação, né? Que Jesus fala aqui, ó, quer ver? Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. E Jesus também fala, quer ver, ó, se ela também pergunta, né? A Marta também pergunta, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas olha só, Jesus, ele afirma de novo para Marta, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ainda pergunta para ela, você crê nisso? Né? Aí ela fala, sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor... Aí ela fala, é o Messias. Não era essa a resposta que Jesus gostaria, né? Não era essa, né? Isso era o básico, era o mínimo, era o necessário que ela tinha que crer. Não poderia, né, falar diferente disso. Agora, Maria fez o mesmo. Maria chegou,
se ajoelhou, chorou, né, normal. E ela fala, então ficou muito comovido. Olha só, por que Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Né, no versículo 33. E interessante que fala, ó, Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também, né? Então era um choro não de desespero de Marta, não era um choro de cobrança, mas era um choro de que acabou, né? Ele veio para o enterro. E ele fala, e perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Aí Maria, né? Venha ver, Senhor, respondeu. O que acontece aqui? Jesus chora. Mas Jesus chora pela falta de fé do povo. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Então ele chora, na verdade, porque ele já sabia o que ia acontecer. As pessoas, né, acusando, né, olha só o que falavam. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Então o choro de Deus, claro que não é por saudade, porque ele teria como reverter aquela situação, como reverteu. Mas aquela situação, aquele sofrimento, que se a pessoa ela tem fé, ela crê mesmo que Jesus pode ressuscitar toda a vida dela, ela sequer, tá? Ela vai questionar, ela vai perguntar. Então Maria perguntou, né? Mas Maria não teve a segunda afirmação de Jesus. Então, muitas vezes, a sua fé é diferente da do seu irmão. Porque você viu várias vezes, né, Deus, né, mover as águas a favor da sua vida, da sua casa. Você viu já bênção na vida de outros irmãos. E muitas vezes você quer cobrar aquele irmãozinho a mesma fé sua. Não tem como. As pessoas que andaram com Jesus no deserto é uma, né? As pessoas que eu até gosto de citar, né, Paulo não andou com Jesus, não viu Jesus de carne e osso, né? Ele teve uma visão, ele sentiu a presença de Deus, mas é muito diferente de você ver Jesus, você estar com ele, você caminhar com ele. Então a nossa fé hoje é mais ainda do que Paulo. Mais ainda, porque ele conheceu os discípulos, ele ouviu o testemunho de pessoas que andaram com Jesus. Nós temos uma fé muito maior do que os discípulos, muito maior do que a de Paulo, porque nós conhecemos Jesus por ouvir falar, né? Pelo que nós lemos na palavra. E nós conhecemos Jesus agora pelo que ele se revela a nós através da palavra. Mas você não pode desfazer daquele irmãozinho, porque ele começou agora, a fé dele está iniciando. E muitas vezes Deus vai dar bênção para aquele irmão que começou agora, porque a fé dele é muito maior. Porque ele só de ouvir falar sem sequer conhecer o mover de Deus. Né? Então a gente tem que respeitar muitas vezes, né? Porque que Deus derrama unção sobre uns e muitas vezes aquela pessoa que já tem uma experiência, a caminhada tem que ser mais longa, precisa ser mais árdua, porque aquela pessoa é pau de dar em doido, ela tem fé e aquela pessoa ela ainda está conhecendo o Senhor, conhecendo o mover, né? Então nós não vimos, né? Muitas vezes nós vimos o mar vermelho se abrir, aquela pessoa ainda não. Então a experiência, o mover de Deus muitas vezes é muito maior para uma pessoa que está iniciando na fé, tá? Então vamos finalizar esse pedacinho, né? Jesus, aí o versículo 38, né? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tire a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Sempre ela, né, impulsiva, né?
mais falante, já faz a pergunta, mas pra que o senhor vai fazer isso? Tá fedendo, um cheiro horrível, porque, né? Então esse porquê gera dúvida, né? Esse porquê atrapalha o trabalhar de Deus. Esses questionamentos, quem confia, confia, não pergunta. Você vê que é sempre a Marta que vai à frente, né? Quebrando o agir de Deus, né? A fé dos demais ali. Porque quando ela lança aquela palavra que tá fedendo, que não tem mais jeito, para que o senhor vai abrir isso aí? Ela tá lançando uma palavra de morte. Né? Então Jesus, ele se comoveu, porque muitas vezes você sofre. Jesus chora, Jesus treme querendo poder resolver a sua questão, mas você não dá fé, você não coloca fé, né? Você atrapalha o trabalhar de Deus. Jesus se comove, ele não quer ver você sofrendo, mas ele precisa muitas vezes permitir você ser machucada para ele atuar na tua vida. Tá? Então vamos continuar aqui, senão já são 1h20 que eu tô falando. Ó, Jesus respondeu: eu não lhe disse, olha só, hein? Eu não lhe disse para quem? Para Marta, porque Maria não recebeu esse consolo. Marta ficou muito mais tempo com Jesus antes de chegar no povoado. Ó, eu não lhe disse, né? Ele tá falando aqui, ó, para uma pessoa, que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. Ele não está falando, eu não lhe disse, se vocês crerem. Ele não está em plural. Ele está falando com uma pessoa. Né? Uma pessoa pode atrapalhar todo o trabalhar de Deus na família. A Marta podia atrapalhar todo mundo ali crer que Lázaro sairia daquele túmulo. Porque ela lança aquela palavra. Então Jesus fala, puxa, você não crê? Né? Porque eu disse foi para você, eu não disse foi para Maria, eu não disse para os discípulos, eu não disse para ninguém, eu estou dizendo para você. Então ela poderia, você pode ser a Marta na sua família, você pode atrapalhar o trabalhar de Deus, de tanto questionar Deus, o porquê do porquê, né? E não entender. Aí ele fala aqui, ó, eu não lhe disse que se você crer, então ele está falando com Marta, tá? Você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço por me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole as faixas e deixe que ele vá. Né? Com certeza a gente não sabe, mas só falta a Marta ter falado, meu Deus, nem andando Lázaro, de repente ela falando, vai tirar a faixa, imagina o que a gente vai ver debaixo dessa faixa, né? Então aqui tudo que foi lido é para que vocês não tenham que ser como Marta nesse sentido, né? De questionar o porquê, como Deus vai trabalhar, e que não adianta de atrasar Deus chegar na sua família, de atrasar Deus chegar na tua casa por causa do seu comportamento, por causa, muitas vezes, do seu egoísmo. Muitas vezes você, né, pensa tanto no seu sofrimento que você esquece do sofrimento dos demais, né? Muitas vezes você sabe que Deus vai fazer, você já viu o mover de Deus na sua vida, e aquela pessoa, e aquele irmão, e aquele marido que ainda não conhece, você não tem misericórdia, né? Eu até costumo dizer que, para mim, né, Deus fala na palavra que a maior virtude é o amor, né? O amor é o segundo mandamento mais importante da Bíblia, é verdade, mas eu até costumo dizer que a maior virtude do amor é a paciência. Se você não tem paciência, você não tem amor, né? Porque o amor é paciente, o amor não é egoísta, o amor tem várias coisas, mas para mim a virtude maior é a paciência. Então tenha paciência, que Deus vai chegar, que Deus já fez, o milagre já aconteceu, o morto já voltou à vida, tudo pelos olhos da fé.
Amém, gente. Ó, Deus abençoe, vou fechar. E quem for receber em áudio a pregação não vai saber quem tá pregando. É leilalima.com ou missionária Leila Lima lá no YouTube. Tá querendo, né, deixar algum recado lá nos comentários, pedir meu telefone, se precisar de algum conselho. Enfim, gente, vocês ficam à vontade, tá? Deus abençoe a vida de vocês. E quem for receber essa pregação em vídeo e não tiver uma boa internet também, né? Muitas vezes não consegue abrir o vídeo, né? Só pedir meu telefone e falar, missionária, manda em áudio pra mim que eu mando, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Descansar minha garganta aí. Beijo.